Boa tarde, meus amigos. Aqui quem fala é o professor André Studart, sou um dos sócios do Instituto Intelligence e hoje eu tenho a honra de conversar um pouquinho com o Dr. Luiz Antônio, candidato à presidência da OAB. O Instituto Intelligence está oferecendo um ciclo de apresentações para que os candidatos à presidência da OAB possam se apresentar e apresentar as suas propostas para que vocês possam conhecer melhor cada um dos candidatos e possam votar de maneira mais esclarecida. Boa tarde, Dr. Luiz Antônio. Inicialmente, gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite e poder dividir com os colegas advogados e advogadas as suas propostas. Boa tarde, professor André Studart. Boa tarde a todos os telespectadores, os ouvintes, as pessoas que acompanham aqui esta transmissão, que eu tomei a liberdade de fazer também pelo nosso Facebook, onde temos 5.000 amigos, 3.000 seguidores e principalmente neste momento de eleições da OAB. Quero agradecer aos funcionários aqui da casa, a distinção das pessoas, a começar pelas moças da recepção, que eu parabenizo aqui em nome da Anne, e também aqui da parte técnica, na pessoa da Larissa. Larissa. E o Fernando também, lógico, já ia falar. E agradeço também aos meus colegas advogados que fazem parte da nossa chapa 22 do movimento OAB Reinventar é Preciso, que estão devidamente acomodados também aqui no estúdio. Então, um prazer todo nosso, eu estou à sua inteira disposição. Muito bom, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós montamos esse debate e tentamos fazê-lo da maneira mais imparcial possível. Então, nós abriremos o espaço para que o colega, o Dr. Luiz Antônio, possa apresentar as suas propostas e também se apresentar. E nós começamos pela apresentação do candidato à presidência da OAB. Dr. Luiz Antônio, o senhor poderia gentilmente dividir com os colegas quem é o Dr. Luiz Antônio, quantos anos de experiência na advocacia? Sim, com prazer. Larissa, eu estou vendo 2 câmeras para ficar melhor o trabalho de vocês. Na verdade, 3 com a minha. Eu tive que me dirigir para qual? O senhor fica à vontade, doutor. O senhor tá bom. Pode ficar à vontade. Tá bom. Com grande satisfação que eu vou falar de mim. Você falar de você é uma coisa extremamente gratificante. Meu nome é Luiz Antônio Lima, como já foi dito, eu tenho 58 anos de idade, sou advogado há 23 anos, advogado militante aqui em Fortaleza, sou casado com a professora Sandra Diniz Lima há 40 anos, com quem tenho 4 filhos e 3 netos, sendo que um está para nascer. Vivo exclusivamente da advocacia e, como sempre tive também um espírito voltado para as questões sociais, haja vista que criamos no século passado, com toda certeza o nobre colega ainda não era nem nascido, mas criamos aqui no Ceará uma associação dos pais de alunos do estado do Ceará, a PAEC, junto com alguns colegas que nos escutam também nesse momento, hoje em dia com o advento das redes sociais, porque antigamente essa facilidade que nós temos hoje de comunicação com os colegas de Fortaleza, do Ceará, do Brasil e do mundo não existia. Hoje pela manhã eu tive a grata satisfação de ser entrevistado também aqui em uma das emissoras de televisão da capital, e nesta entrevista com o jornalista Nonato Albuquerque, ele até lembrou que eu fui um dos criadores da Associação dos Pais de Alunos, onde nós lutávamos em defesa dos pais no que diz respeito à cobrança de mensalidades escolares. E ele dizia, Luiz Antônio, naquela época não tinha nada deste advento da comunicação, não existia sequer celular, nem computadores. Então os contatos que nós fazíamos com as pessoas, e é por isso que eu estou tocando nesse assunto, era pelo telefone fixo, aquele de casa, que hoje em dia virou até uma peça de museu, né? Ninguém tem mais. E
era difícil mobilizar as pessoas. Hoje não, hoje você tem essa facilidade, nós estamos falando aqui no curso Intelégias, e sendo visto pelo Brasil e pelo mundo todo. Então, naquela época nós criamos a Associação dos Pais de Alunos, depois criamos o Centro de Permuta de Livros aqui em Fortaleza, que foi um exemplo para o Brasil todo, com reportagens na revista Veja. Criamos uma Escola de Pais, que saiu também na revista Veja, e depois criamos uma Escola de Pais, que saiu na revista Veja, porque o movimento de permutas de livros saiu até no Fantástico e no Jornal Nacional. Foi notícia em todo o Brasil e serviu de exemplo. Hoje em dia você até vê, inclusive com a expansão do movimento para shoppings da cidade. Criamos depois uma associação de combate às drogas, que eu fui presidente, e quando me formei em 1995, eu tive a grata satisfação de presidir uma associação de caráter internacional, que é a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Fui presidente por um ano e nesta eu tomei posse no auditório da OAB, na sede da Pontes Vieira. E fiquei nesta atividade paralela com a advocacia, desenvolvendo a advocacia e as minhas atividades de cidadania. Me interessei muito pela política de OAB, porque eu amo advogar. E agora, por último, nós criamos também o Parlamento da Cidadania, para onde fomos para a Praça Pública, Praça do Ferreira, discutir ações que envolvem o cenário nacional, que foi a reforma da Previdência Social, que nos posicionamos contra da forma como ela está, como também a defesa da justiça do trabalho. Levei o Parlamento da Cidadania para dentro da justiça do trabalho para participar de uma manifestação em defesa daquela justiça especializada. Então, este é praticamente o meu currículo de apresentação. Além de advogado, sou também um homem envolvido com as questões sociais, professor. Larga experiência. Agora, claro, que estas ações que eu desenvolvi, junto com muitos colegas, advogados inclusive, elas foram, digamos assim, foi um trabalho filantrópico. Nunca recebemos verba alguma de entidade pública e praticamente nada de entidade particular. Pagamos para trabalhar, para servir o povo. Nunca tivemos contribuição oficial nenhuma. Fizemos por amor às questões sociais que todo homem precisa dar a sua colaboração. Advogado e cidadão, né, doutor? Advogado e cidadão. E, doutor, quais seriam as suas propostas pensando na jovem advocacia? Porque o que a gente tem percebido é que as universidades elas têm recebido muitos alunos do curso de Direito e recebendo muitos alunos tendem a sair. E hoje nós sabemos que a advocacia é uma profissão extremamente desafiadora. Quem não tem advogado na família muito provavelmente vai desbravar e vai enfrentar um mundo de dificuldades com essas mudanças, esse dinamismo que a justiça e a sociedade vem passando. Então, quais seriam as propostas do senhor para o jovem advogado? Bem, nós temos diversas propostas para os jovens advogados, para a jovem advocacia, para o advogado em início da profissão. É muito interessante conversar sobre isso, professor André Sturas, porque entendo que uma das propostas para a jovem advocacia se trata exatamente do acolhimento que a OAB deve fazer para com esses profissionais. Então, a primeira questão que tem que ser tratada na jovem advocacia, que a gente tem que tratar estas situações com extrema responsabilidade, com extrema prudência, sem fazer politicagem, conversando de forma muito sincera com o advogado, principalmente estamos tratando do advogado que está iniciando na carreira. Normalmente aquele profissional, aquele aluno que muito jovem, a exemplo de Vossa Excelência, passou 5 anos nos bancos da universidade, estudou bastante para fazer o exame de ordem, quando chega dentro da OAB, para depois ir enfrentar a advocacia nos fóruns, ele vai se deparar
com uma realidade completamente diferente do que ele viu na faculdade, porque a faculdade não ensina a prática. Então o jovem advogado, ele já começa a profissão sendo, digamos assim, colocado numa realidade diferente da que ele vai enfrentar quando ele vai para uma solenidade na OAB de entrega de carteiras, as chamadas vermelhinhas. Neste momento ele vai se deparar com o presidente da OAB fazendo a entrega de carteiras dele, interessado no voto dele numa próxima eleição. Então isso já começa a não transparecer uma coisa legal, e a proposta, nós estamos falando aqui do jovem advogado, porque isso envolve o jovem advogado diretamente. Ele é obrigado a receber a carteira das mãos de um presidente preocupado com a reeleição, sem dar o direito a ele de escolher quem vai entregar a carteira dele. Quantos advogados, doutor André, não gostariam que a sua carteira fosse entregue pela sua noiva, pela sua namorada, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô? Então, esta é a primeira proposta que nós temos, de mudar essa situação. O advogado, o jovem advogado que vai entrar no mercado de trabalho, receber a sua carteira, na nossa gestão, ele vai fazer a opção de quem vai entregar a carteira dele. Isso faz parte, inclusive, da liberdade de ação que a própria instituição prega. Então, essa é a nossa proposta inicial. Uma mudança nesse contexto de entrega de carteiras, né? Acolhendo o jovem advogado, depois de receber a sua carteira, nós temos uma proposta de ter salas na OAB com monitores, com advogados mais experientes, que possam orientar os advogados na construção das suas petições, os seus recursos, os seus agravos nos tribunais e até mesmo nesta relação muito difícil que é a relação comercial com o seu cliente. É outra proposta. Envolve também uma proposta para o jovem advogado, a questão da redução da anuidade cobrada pela ordem. Porque, doutor André, uma coisa é você, com mérito, terminar uma faculdade, fazer um concurso público, ser aprovado e começar ganhando um bom salário de forma merecida, como eu tenho certeza que é o seu caso, como procurador federal, muito justo. E outra coisa é você se inscrever na OAB e partir para esta competitividade no mercado. Ter que montar um escritório, arcar com todas as despesas, conseguir um sócio, pagar o custeio de um escritório e ter que pagar uma anuidade da ordem sem ter recebido absolutamente nada dos seus clientes. Porque nós sabemos que o advogado começa a vida, vai ter que enfrentar um processo e com a lentidão da justiça, que aqui no Ceará, infelizmente, é uma das piores do Brasil, ele vai precisar de condições para se manter e cumprir as suas obrigações. Então, outra proposta nossa dentro deste acolhimento à jovem advocacia é rever essa anuidade cobrada pela OAB, que é muito alta para o jovem advogado começar o seu exercício profissional. Nós estamos vendo aí eleições de 3 em 3 anos, com uma gestão que está no poder há 20 anos e que, fugindo até da lógica, não consegue cumprir promessas de campanhas antigas. Ou seja, todos os anos entram vários profissionais na OAB. São dezenas, centenas e até milhares de novos advogados. E esta anuidade cobrada pela instituição
pela lógica, se aumenta o número de advogados inscritos, a anuidade era para cair. E ela não cai. Então, esta é outra proposta que nós temos, dentre as diversas, que está diretamente ligada para o jovem advogado. Porque um advogado com 20, 30 anos de profissão, logicamente que ele não tem, provavelmente, mais problema para pagar a anuidade. Mas os milhares de jovens advogados que ingressam no mercado, nós temos consciência, porque recebemos, inclusive, contatos desses colegas, reclamações, relatos, de que não conseguem pagar a anuidade. E quando não conseguem, naturalmente, ficam inadimplentes. Então, o jovem advogado já começa uma profissão em mora com a instituição, devendo a instituição. Ele já fica confuso com essa situação, porque na eleição que vai ocorrer na próxima quarta-feira, uma grande parte da jovem advocacia que vai votar pela primeira vez, vai chegar no centro de eventos e vai ver uma grande quantidade de pessoas trabalhando nesta eleição da ordem. E não vai ser difícil sentir o derramamento de dinheiro envolvendo a eleição que nós estamos participando. Não por parte da nossa chapa 22, que participa de uma campanha dentro de uma realidade muito bem clara para a advocacia. Mas lá os jovens vão ver muitas bandeiras, muitas camisas, muita gente envolvida naquele procedimento da eleição da ordem. E depois que essa festa toda passar, vem a realidade. E a realidade é ele estar novamente órfão, jogado em um sistema de mercado difícil de ser encarado, e ele fica até sem entender como é que eu, jovem advogado, junto com quase 50% dos advogados inscritos na ordem, estamos inadimplentes com a nossa anuidade. E as eleições são feitas em cima de tanto dinheiro, de tantos custos, deixando claramente aí o abuso econômico, do poder econômico e do poder político. Então, essa é mais uma proposta nossa para com o jovem advogado, tratá-lo de forma honesta, clara, consciente, conscientizando o advogado que a realidade que ele enfrenta nos tribunais, na justiça, nas delegacias, é completamente diferente dessa festa de eleições. Então, essa é mais uma proposta nossa em relação aos jovens advogados. E aqui eu deixo o nobre jurista à vontade para me perguntar o que quiser, mas eu faço questão só de me adiantar em alguns itens, né, porque tem uma certa conexão. Porque se você não paga a anuidade cobrada, você, depois dessa festa eleitoral, você não vai ser mais lembrado para ser chamado para grandes festas, para bufês, para passeatas, para festas na rampa do fórum, não. Você vai ser executado pela OAB, executado judicialmente. Se você tiver um imóvel, você vai ser penhorado. Se você tiver um carro, ele vai sofrer uma restrição no Detran. E tem mais. Quando você conseguir dinheiro para colocar em dia o pagamento da sua anuidade, você ainda vai pagar na OAB honorários advocatícios de sucumbência. E uma denúncia muito grave que eu faço aqui, através do seu programa, é que por conta da falta de transparência na contabilidade e nas contas da OAB, esse dinheiro pago como verba de honorários advocatícios para quem está sofrendo um processo de execução na ordem, ele é ilegal, entra nos cofres da OAB ou de algum escritório
por intermédio dela e ninguém sabe qual é a destinação. Então, professor, não é querendo desestimular ninguém, é apenas colocando as cartas na mesa sem enganar o jovem advogado. Agora, lógico que nós temos propostas para isso. E as propostas para isso é tratar o advogado com seriedade. É tratar o advogado sem enganá-lo, mostrando a sua realidade e dando a ajuda que ele necessita através destas salas de apoio, de acolhimento, com advogados experientes para orientá-lo da forma que ele precisar. Perfeito. E, doutor, quais seriam as suas propostas no que diz respeito a um modelo de gestão democrática? Caso o senhor seja eleito presidente da OAB, como é que o senhor imagina montar a sua equipe de profissionais, democratizando o acesso da gestão aos colegas advogados de forma geral? Doutor André Stuart, este modelo de gestão democrática, ele já começou a ser feito na construção do nosso movimento. Movimento Reinventar OAB é Preciso. Por que o nome Reinventar? Porque, infelizmente, a nossa instituição, por conta desta gestão que está aí há 20 anos, infelizmente, de joelhos para os poderes públicos, para o Estado, para o município, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Municipal, esta gestão sem alternância de poder, infelizmente, tornou a Ordem dos Advogados uma secretaria de governo, comprometida com cargos no governo estadual, no governo municipal, na Câmara de Vereadores de Fortaleza e dos Interior e na Assembleia Legislativa. Então, isto fez desta gestão, que eu a denominei de gestão dos palácios, porque está aí há 20 anos no poder, ela se tornou fechada, autoritária. Então, quando nós construímos o movimento OAB Reinventar é Preciso, o objetivo principal deste movimento foi exatamente dar este modelo de gestão democrática. Então, o que foi que aconteceu? A maioria dos colegas fizeram a sugestão, um processo de escolha, que eu seria o candidato indicado para concorrer nas eleições da Ordem. Doutor André, eu tenho 58 anos, tenho idade de ser seu pai. Comecei a minha advocacia... Não tem não. Tem. Comecei a minha advocacia, eu só tinha cabelos pretos iguais ao do senhor. Hoje eu já não tenho mais nenhum preto. E eu dediquei esses 23 anos da advocacia como profissional liberal, eu dediquei também a conhecer a política de ordem. E participei de eleições da ordem, mas nunca fui candidato a presidente da OAB. Em 2001, naquela época, no começo do século, eu já defendia a participação maior de mulheres na presidência da OAB. Então, eu fui candidato, lá naquela época, a vice-presidente na chapa de uma mulher. E quando os colegas me fizeram o convite, fizeram a sugestão, eu disse, eu posso aceitar, mas eu tenho algumas condições para colocar. Primeiro, sou candidato a presidente da OAB pela primeira e única vez, sem reeleição. Por quê? Porque eu defendo que a alternância do poder que deve existir em todas as esferas de poder, ela tem que começar na campanha. A nossa chapa é uma chapa eclética de advogados militantes, onde ninguém da direção fez parte de alguma direção da ordem desta gestão dos últimos 20 anos. Então,
eu sou candidato, já disse, e repito, e quero que fique registrado e documentado, pela primeira e última vez, sem reeleição, repito aqui. Por quê? Porque eu não concordo, doutor André, que na ordem dos advogados, a gente tenha advogados que são candidatos carreiristas, advogados que resolveram fazer carreira na política da ordem. Para mim, isto não é condizente com a democracia. Por quê? Porque eu defendo que todos possam participar da gestão. Não por uma questão de vaidade, não por projeto pessoal, mas porque a gestão deve ser de todos. Então, qual é o nosso modelo de gestão? O nosso modelo de gestão é democrático. Os colegas que estão compondo a nossa chapa, os colegas que estão nos acompanhando pelo Facebook, os colegas que estão dando apoio à nossa campanha, eles estão fazendo isso, e vocês podem arquivar, Larissa, podem arquivar na biblioteca eletrônica dos senhores, vocês não me verão mais candidato à eleição de ordem. Porque nós entendemos que o processo democrático ele se encaixa nesse tripé. Eu sou candidato uma única vez. Se eu for eleito, tenho certeza que faremos a gestão mais democrática da OAB. E é dentro deste caminho que nós vamos ter a gestão mais democrática, acolhendo a todos, antigos, jovens, médios advogados, para tornar a OAB independente, livre dos grilhões da política, para poder exercer com destemor e altivez a defesa das prerrogativas, a defesa da sociedade e tudo que o advogado necessitar. Perfeito. Doutor, o advogado, depois que ele se forma, ele tem uma relação quase que diária com o Poder Judiciário. E aqui nós temos alguns órgãos do Poder Judiciário. Nós temos advogados que militam exclusivamente na Justiça do Trabalho, nós temos advogados que militam exclusivamente na Justiça Estadual, outros que militam na Federal, e temos advogados que militam em todas as justiças. Queria saber do senhor quais seriam as propostas no que diz respeito à relação entre a OAB e os tribunais de forma geral e a defesa das prerrogativas do advogado. Não. A relação, ela tem que ser uma relação verdadeira, com altivez, e a ordem dos advogados, ela não pode se acomodar. Ela tem que defender as prerrogativas diariamente. Ela tem, na verdade, que ter uma postura que ela perdeu de independência para poder ter altivez. Basta que o nobre colega veja o seguinte, inclusive eu advogo em todas as esferas da justiça, advogo no civil, no crime, na justiça do trabalho, no tribunal do júri, e conheço todas essas relações na Justiça Federal, onde tenho mais de 500 processos. Basta que se coloque o meu nome na pesquisa da Justiça Federal, Luiz Antônio Lima, Luiz com Z de Zorro, que vocês vão ver. Então eu advogo praticamente em todas as esferas da justiça. E o que nós sentimos foi que com a acomodação dessa gestão, que está aí há 20 anos, onde neste processo eleitoral, porque veja bem, nós temos aqui uma gestão de 20 anos, ela ficou tão familiarizada com o poder, com o domínio da situação, com a cobertura dos poderes públicos. Hoje, inclusive, a revista Veja, de circulação nacional, traz uma denúncia na coluna Radar da clara interferência dos poderes políticos no Ceará diretamente com a eleição da ordem. Então, a coisa está muito escandalosa, está chamando a atenção do Brasil todo. Então, voltando a responder à pergunta, a advocacia, nesses últimos 20 anos dessa gestão, que tem 3 representantes disputando essa eleição comigo, 3 colegas advogados que foram eleitos nessa gestão, ela perdeu muito a altivez, ela perdeu muito
mudou a sua forma de atuar em defesa das prerrogativas a partir do momento que o próprio presidente da OAB nesta gestão me expulsou. Veja bem, doutor André, eu fui expulso da sala da Superintendência da Polícia Federal pelo presidente atual da OAB. Uma forma absurda de vaidades, de se pensar, talvez, motivado pela reeleição. No episódio onde 2 advogados foram assassinados aqui em Caucaia, neste ano, eu tenho um trabalho que já vem de longo tempo, porque há 20 anos que eu trabalho em defesa da advocacia. Tanto é que, na nossa campanha, nós não temos promessas, nós temos propostas, porque eu não preciso dizer o que eu vou fazer, basta lembrar o que eu já fiz. Qualquer um dos senhores que colocar o meu nome no YouTube, Luiz com Z, Luiz Antônio Lima, advogado, Fortaleza, vai ver lá mais de 4.000 vídeos. Aí eu volto para aquele assunto que a gente conversou no começo. Hoje é a facilidade de você estar aqui, fazendo isso que nós estamos, e estar arquivado aí para o mundo todo ver, em qualquer momento, de qualquer parte do mundo. Então, eu tenho 4.000 vídeos, a maioria, mais de 90%, em defesa da advocacia, e preocupado com essas questões, eu criei uma hashtag em defesa da vida dos advogados. E no mês que 2 advogados foram assassinados aqui em Caucaia, eu estava em Recife com o colega Mardônio Almeida, doutor Mardônio Almeida, nós fomos participar de um desagravo lá em Recife. Veja bem, eu não tenho cargo na OAB, nem o colega Mardônio atualmente. Fomos como advogados militantes, como participantes do Parlamento da Cidadania, que envolve tudo isso. E, doutor André, na hora que nós estávamos na solenidade, na OAB de Recife, nós recebemos uma ligação informando que um colega advogado havia sido assassinado aqui em Caucaia. Na hora, fizemos 1 minuto de silêncio lá na OAB de Recife. Fizemos lá o ato, fomos muito bem recebidos pelos colegas advogados da OAB pernambucana e voltamos para cá. Quando chegamos aqui, muitos colegas me procuraram. Doutor Luiz Antônio, 2 advogados mortos, assassinados em Caucaia. Isso sem falar do número de advogados assassinados no passado, em que eu também fiz manifestações. Depois nós podemos até falar sobre isso, que eu tenho um requerimento na OAB protocolado, até para mudar a legislação que apura os crimes contra os advogados no exercício da profissão. E eu sabendo de uma reunião que haveria na Polícia Federal sobre essa questão, eu me dirigi para lá. Me identifiquei na portaria como advogado, a entrada foi liberada. Chegando no gabinete da superintendente, eu me identifiquei para a secretária, ela abriu a porta da sala da superintendência e eu vi o presidente da OAB com alguns colegas advogados e adentrei. Quando o presidente da OAB me viu, ele tomou um susto, não caiu porque estava sentado. E eu disse, meu nome é Luiz Antônio, eu sou advogado e vim participar da reunião. E um colega advogado, que inclusive trabalha na defesa das prerrogativas, disse, não, doutor, aqui é uma reunião da diretoria da OAB. E eu olhei e vi um colega que não era diretor da OAB, não vou citar o nome aqui por uma questão de ética, eu perguntei, e o doutor aqui já é diretor da OAB? E o próprio colega disse, eu não. Então não era uma reunião fechada da OAB. Mas o presidente da OAB disse, não pode participar. E me expulsou da sala da Superintendência da Polícia Federal. E eu saí como advogado e estava lá para somar com a minha categoria, com a minha classe, em defesa da vida dos advogados, que é uma bandeira que eu já exerço há muitos anos. Então, isto é preocupante, doutor André, porque quando um advogado vai conversar com um juiz ou com um servidor sobre prerrogativas, o magistrado pode dizer, doutor, como é que o senhor fala em prerrogativas
se o seu presidente expulsou da Superintendência da Polícia Federal o doutor Luiz Antônio, que é advogado? Então, a Ordem dos Advogados, nesta gestão, envolvida com o poder, envolvida com os palácios, com fotos nas colunas sociais, ao lado de governador, é só você ver. Eu criei uma hashtag gestão dos palácios. Eu vou repetir, hashtag gestão dos palácios. Você vai ver o presidente da OAB, os conselheiros federais, os diretores, com o governador, com o prefeito, com o presidente da Assembleia Legislativa, numa relação de amizade que não funciona na hora de combater o fechamento de comarcas na Justiça do Ceará, que eu fui para a Assembleia combater, protestar inclusive contra colegas deputados que são ligados ao governo, que são advogados, mas que votaram a favor do fechamento de comarca, votaram a favor do fechamento de juizados especiais. A OAB não conseguiu conter a sede do Tribunal de Justiça de aumentar as custas processuais em níveis milionários. Hoje, para o cidadão cearense ter acesso à justiça, além do fechamento de comarcas, ele tem que pagar muito caro se ele não for beneficiário da justiça gratuita, se ele tiver que fazer um pequeno inventário. Então, esta gestão, ela se fechou contra os interesses da advocacia militante, contra os interesses da sociedade, ficando de joelhos para o governo do Estado, para o município de Fortaleza, para a prefeitura. Basta que se veja a questão dos alvarás, que o prefeito de Fortaleza mudou a legislação, sacrificando os empresários e, consequentemente, a população, e a Ordem dos Advogados não conseguiu, não intentou medidas judiciais com sucesso para proteger a sociedade, que é um dos seus papéis. A propósito, agora duas empresas, que não tem nada a ver com o mundo jurídico, conseguiram na justiça uma liminar. Então, esta gestão da ordem precisa ser mudada, precisa ser democratizada. E as nossas propostas no que diz respeito à democratização é fortalecer as comissões da ordem, a começar pela Comissão de Direitos Humanos, fazendo que estas comissões trabalhem de forma independente, vendo com muita responsabilidade as necessidades dos advogados, mas jamais esquecendo os interesses da sociedade cearense. Perfeito, doutor. Doutor, e para finalizar, a gente disponibiliza alguns minutos com tema livre. O senhor escolhe qual é a temática para desenvolver e transmitir para os